Bom, pessoal, vou tentar gravar aqui uma aula sobre os conteúdos da semana passada, né, que falamos sobre misturas, né, e sobre substâncias. As substâncias, elas podem ser substâncias puras simples e podem ser substâncias puras compostas. As misturas, elas podem ser classificadas como homogêneas e como heterogêneas, beleza? Então vamos lá. Substâncias puras. Substâncias puras. Qual é o conceito que eu tenho para substâncias puras? Que é uma substância que é formada por um único tipo de espécie química, ou seja, sua composição e propriedades são fixas, né? Então isso vem o caso da gente lembrar, né, das propriedades da matéria, principalmente das propriedades físicas da matéria, que estão lá relacionadas com densidade, temperatura de fusão, temperatura de ebulição, beleza? Tem outro conceito aqui que diz o seguinte: uma substância pura é um conjunto de apenas uma espécie química. Ela não está misturada a nenhum outro tipo de substância. Ela é única, tá? Ela é formada apenas por aqueles átomos que se unem para formar aquela substância. Por exemplo, a água, né? Se eu falo de substância, água pura, se eu falo de água pura, eu não posso falar da água que eu bebo. Eu tenho que falar de uma água que eu possa comprar na farmácia, que ela serve como medicamento, que é a água destilada, tá? Ou a encontrar no laboratório de química. A água destilada é formada apenas por hidrogênio e oxigênio, tá? Não tem outra espécie química dentro dela, não tem outra substância dentro dela. Ela é única, tá? Por esta razão, ela vai apresentar propriedades de densidade, né? Densidade da água, no caso da água destilada, será de 1 grama por centímetros cúbico. A temperatura de fusão, se ela estiver sólida, se essa água estiver sólida, vai ser de 0 grau. A temperatura de ebulição, caso eu queira fervê-la, vai ser de 100 graus. Evidentemente, se for feita essa experiência de densidade, temperatura de fusão, temperatura de ebulição dentro de um laboratório fechado, ok? Laboratório em que não haja interferência do externo, ok? Então, se você utilizar a água destilada para representar a água como substância pura, é válida. Agora, se eu pegar o copo com água, um copo com água que eu bebo dentro de casa, eu não posso dizer que é uma substância pura, porque na verdade ela é uma mistura. Então tá aqui, né? Se você representar a água destilada, ela vai apresentar essas propriedades aí fixas, tá? Com densidade de 1 grama por centímetros cúbicos, temperatura de fusão e temperatura de ebulição, sendo fusão 0, ebulição 100. Então, né, só para lembrar, quando o material possui propriedades físicas, propriedades fixas, quando este material possui propriedades fixas e invariáveis em toda a sua extensão, dizemos que se trata de uma substância pura. Pode ser o ferro, né? Pode ser qualquer substância. Se ela for pura, as propriedades serão fixas. Como as substâncias puras elas se dividem em simples e compostas, eu trago a definição de simples, que é composta por átomos de um mesmo elemento químico. Vamos ver esse exemplo aqui. Observe que nesse primeiro quadrado aqui eu tenho uma substância pura simples, chamada de hélio. O hélio é formado apenas por um átomo de hélio, tá? Então aqui eu tenho um átomo de hélio e um elemento de hélio, e um elemento que representa o hélio. Já que no gás oxigênio, observe que eu tenho duas bolinhas vermelhas.
Então, para formar um gás oxigênio, eu preciso unir duas bolinhas vermelhas, que são representadas, que é a representação de dois átomos de oxigênio. Agora, eu tenho dois átomos de oxigênio, e só tem um elemento representando o oxigênio. Já que no fósforo, que é representado pelas bolinhas laranjas, eu tenho 4 bolinhas laranjas representando uma molécula de fósforo. Então, 4 átomos e um elemento, tá? Na bolinha amarela, eu tenho 8 bolinhas amarelas representando uma molécula de enxofre. Então, para representar uma molécula de enxofre, eu preciso de 8 átomos e apenas um elemento. Então, isso são chamadas de substância simples, tá? Substâncias simples, que são formadas por átomos de um mesmo elemento químico. Já o arranjo de átomos de 2 ou mais elementos químicos forma as substâncias puras compostas, tá? Como a gente pode ver no exemplo da segunda figura, substância pura composta. Então, veja a água que eu tenho 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Agora, se eu contar quantos elementos, eu vou ter 2. Um hidrogênio e um oxigênio. Já aqui na molécula, né, no segundo quadrado, que tem uma bolinha verde e uma branca, eu tenho 2 moléculas ali de ácido clorídrico, representação. Então, eu preciso de 2 átomos para formar uma molécula de ácido clorídrico. E preciso também de 2 elementos, beleza? Já no gás dióxido de carbono, eu tenho 3 bolinhas, sendo 2 vermelhas e uma branca. Então, eu preciso de 3 átomos, sendo 1 de carbono e 2 de oxigênio. Então, quantos elementos? 2. Quantos átomos? 3. Já aqui no etino, né, que é o C2H2, eu vou ter 4 átomos, mas apenas 2 elementos. Tá? Então, substâncias compostas são formadas por elementos diferentes ou átomos de elementos diferentes. Misturas, né? Uma mistura corresponde à junção de 2 ou mais substâncias, que são chamadas de componente. Água e álcool, eu tenho 2 componentes, tá? Água e óleo, eu tenho 2 componentes. Água, álcool e óleo, eu tenho 3 componentes. Ao contrário das substâncias puras, suas propriedades são fixas, tá? Perdão, ao contrário das substâncias puras, suas propriedades não são fixas, pois depende da proporção dos componentes da mistura. Tá, já a gente vai ver aqui uma tabela onde eu vou misturar, onde tem misturado sal e água. Então, quando se tem uma mistura, você não consegue definir quem é a substância, por conta das propriedades que não são fixas, ok? Então, veja o exemplo aqui. Então, na medida que você vai aumentando a quantidade de sal dentro da água, a densidade dela vai aumentando. Ela vai alterando também a densidade. Você altera a quantidade de sal, porém a propriedade de densidade vai sendo alterada também. Então, na mesma proporção, aumenta um lado, aumenta o outro. Então, aqui você não consegue, né? Você não consegue definir quem é a água e quem é o sal, por conta que ela é uma mistura, tá? Que é o que diz o pequeno parágrafo que eu coloquei aqui ao lado. Sendo assim, a adição de água e sal em qualquer proporção possui densidades variáveis e por isso não podemos classificar a mistura nem como água, nem como sal. E aqui as misturas homogêneas e heterogêneas, né? O que são misturas homogêneas? São aquelas que eu enxergo apenas uma fase, tá? Misturas homogêneas são aquelas que apresentam apenas uma fase. Um exemplo disso, água e álcool. Água
e álcool, eu vou ter dois componentes, porém uma única fase. Então, ela é homogênea. Vamos lá ao exemplo aqui. Olha só, o ar que a gente respira, por exemplo, é uma mistura homogênea, tá? Porque eu tenho gás nitrogênio e gás oxigênio, é o que nós respiramos, sem contar também com outros gases como dióxido de enxofre, dióxido de carbono, entre outros gases que os veículos, as indústrias jogam no meio ambiente e infelizmente nós estamos inalando, tá? Mas você não consegue ver esses gases, tá? Você não consegue, por quê? Porque forma uma mistura homogênea. E o álcool, né, misturado com a água. É o álcool 95, tá? Que é 95 de álcool e 5 de água. É uma mistura homogênea, só enxergamos uma única fase. Já as misturas heterogêneas, tá? Quando você enxerga duas ou mais fases, elas são chamadas de misturas heterogêneas, tá? Então, essas misturas heterogêneas são formadas por duas ou mais fases. Veja o exemplo: água e óleo, água e areia, tá? Se você colocar aí água, óleo e álcool, tá? Você vai ter uma mistura heterogênea, tá? Se você colocar água, óleo e sal, você vai ter mistura heterogênea. Quantos componentes? 3 componentes. Quantas fases? 2 fases. Resumo sobre substâncias puras e misturas. Então, sistema homogêneo, apenas uma fase. Substância pura, um só componente. Mistura, mais de um componente na mesma fase. Sistema heterogêneo, mais de uma fase. Substância pura, um componente em diferentes estados físicos. Porém, mais de uma fase. Mais de uma fase. Beleza? E aí, atenção, né? Não deixe de escrever o conteúdo em seu caderno, né? Porque fica fácil de você lembrar quando você está escrevendo, você está lendo e no futuro pode lembrar dos conteúdos, tá? Pesquisar em seu livro didático os conteúdos aqui aplicados, página 43 e 44 do seu livro, tá bom? Abraço e até quarta e sexta-feira. Com fé em Deus.